Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ir para o livro de Salmos, gente. Hoje nós vamos ler Salmos 49, 84, 85 e 87. E depois, no final do nosso vídeo, da nossa leitura, a gente vai fazer a nossa análise, o nosso parecer. Então, fica com a gente até o final. Já dá o seu like aqui nesse vídeo para a gente distribuir o vídeo para mais e mais pessoas. E mais pessoas também tomarem conhecimento sobre a Bíblia. Então, abre sua Bíblia aí em Salmos 49. Ouçam isto, vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato. E para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Salmos 84. Como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes, perto dos seus altares, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugar cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus, vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouça a minha oração, ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo, trate com bondade o seu ungido. Mas vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa do meu Deus a viver na casa dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra, e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos.
Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Salmos 85. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. O Senhor tem dado grandes bênçãos a esta terra. Devolveu a Jacó a riqueza e a paz. Perdoou a culpa do seu povo e cobriu todos os seus pecados. E assim a sua ira se afastou de nós e se apagou o fogo do seu furor. Agora, ó Deus, nosso Salvador, leve-nos de volta ao Senhor, para que o seu furor nunca mais caia sobre nós. Será possível que a sua indignação dure para sempre e o Senhor fique irado por todas as gerações? Acaso não dará nova vida ao seu povo, a fim de que ele se alegre profundamente no Senhor? Mostre-nos o seu grande amor, ó Senhor, e salve-nos. Ouvirei com atenção tudo o que Deus, o Senhor, disser a seu povo. Ele fará promessas de paz ao seu povo escolhido, mas exigirá que os israelitas deixem de lado a sua insensatez. A salvação do Senhor está bem perto dos que lhe obedecem e o respeitam. Quando isso acontecer, ele encherá nossa terra com a sua glória. Então o amor fiel e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz andarão de mãos dadas. A verdade se espalhará pela terra inteira e a justiça perfeita olhará lá do céu. O Senhor nos dará grandes bênçãos e a terra produzirá colheitas formidáveis. A justiça irá adiante dele e preparará um caminho para seguir os seus passos. Salmos 87. Colocada pelo Senhor no alto de seu santo monte, lá está a cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor mais ama entre todas as habitações de Jacó. Quantas maravilhas se contam a seu respeito, ó cidade de Deus! O Senhor diz: entre os que me conhecem, vou incluir Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e da distante Etíope, como se tivesse nascido em Sião. A respeito de Sião, as pessoas dirão: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo fará dela uma cidade segura e feliz. Quando o Senhor registrar os habitantes da terra, escreverá ao lado de alguns nomes: nascido em Jerusalém. E nos momentos de alegria dançarão ao som da canção que diz: Sião é a fonte da nossa alegria e esperança. E assim terminamos, né? Nossa leitura. E vamos para a nossa análise, então, de Salmos 49, 84, 85 e 87, né? Aqui, como a gente sempre disse, né, sobre Salmos, muitos foram escritos por Davi, outros pelos coraitas, né? E é uma canção. Então, é uma canção que eles clamavam ao Senhor, né? E sentindo aqui dessa leitura, né, do que a gente fez, é sobre uma aflição, sobre uma angústia, sobre um sentimento a respeito de uma outra pessoa, que nem teve em um que a gente leu, que fala sobre a riqueza, né? Ah, você vai ver que outras pessoas vão estar prosperando, vão estar vivendo luxuosamente, Foi, como isso, né? acho que foi o 49. E isso nos faz refletir, né, sobre as tentações do mundo, né? Porque é como se fosse uma luxúria. É o que te abrilhanta os olhos, sabe? É aí que vai e o altar do teu coração. Então nunca desvia, né, sobre o teu olhar de você ver só que o outro está se gloriando, né, vivendo em luxúrias, e se ele pertence a Deus, né? Se ele tá ali com Deus, porque tem muitas pessoas que às vezes você vê que vai estar crescendo, que vai estar, nossa, vivendo com carrão, com casa, com tudo, mas internamente a pessoa tá vazia, porque de mais vale a presença do Senhor do que você ter vários bens, porque aquilo não te completa, né? Só quem te fez que vai te completar. Então aqui na parte de Salmos, muitos falam sobre essas aflições, sabe? Que até mesmo eles às vezes clamam, né? Falam assim, putz, Senhor, eu tô contigo, tô aqui, né? O Senhor me preenche, mas e aquele lá, né? Que não tem nada do Senhor, mas ainda tá prosperando.
Esse Salmos 49 eu achei ele muito bacana, todo ele, assim, ele é muito essa reflexão de pessoas tipo assim, pessoas que estão bem financeiramente, né? Então, assim, é muito legal da gente entender que a gente não está falando que você ser rico é um problema, que você ter bens, que você ter uma condição financeira muito boa, ou até boa, ou enfim, né? Isso não é o problema. Mas o legal que o que ele fala aqui é para a gente vigiar onde está realmente o nosso coração e a nossa intenção, né, no que querer as coisas, do que querer as coisas. Então, eu acho muito legal que ele fala aqui no capítulo 49, versículo 11, ele fala: "No fundo do coração pensam que a morte nunca vai chegar. Pensam que viverão para sempre em suas terras e casas. Chegam a dar seus próprios nomes às suas propriedades." Então, tipo, isso daqui porque é uma coisa muito comum, né? As pessoas põem nome, né, no Para registrar para lá, né, na registrar, compra. exato. Então, e principalmente em fazenda, coloca o nome ali, quer mostrar, né? Então aqui ele fala assim, cuidado, porque essas pessoas vão morrer. E eu acho pesado quando ele fala assim, ó, no versículo 12: "Mas o homem, mesmo o que é muito importante, que gosta de exibir com orgulho as suas riquezas, vai acabar morrendo como qualquer animal." Então, tipo assim, ele chega a comparar com um animal. Então, é bacana a gente refletir isso. Você não há problema nenhum em você ter uma casa linda, maravilhosa, você ter condições financeiras boas, mas aonde está seu coração? Se você, em algum momento, achar que você tem que se exibir ou se orgulhar pela condição financeira que você já está errado. Se você achar que a condição financeira que você tem ele começa falando assim, né? O capítulo 44 fala 49. as 49, ele começa falando: "Não há preço para a salvação." Então, se a pessoa acha que a condição financeira dela vai levar, né, a alguma salvação, alguma coisa, tá errado. Ele finaliza o capítulo 49 falando: "O homem pode ter muita fama e riqueza." Ele pode ter, não tem problema ele ter isso, mas se não tiver entendimento, morre como um animal qualquer. Então, o problema não é a fama e a riqueza. O problema é se você não tem um entendimento da palavra. E quando ele fala entendimento, é sobre isso. O entendimento da sua vida, o entendimento da sua salvação. Porque depois da morte, o que é ali? Você acha que a vida é só isso? Você acha que acabou por aqui? Então, quando ele fala assim, o homem pode ter, não tem problema. Mas se não tiver entendimento, morre como qualquer animal. Exatamente. Não só como qualquer animal, né? Como o pobre, como o ímpio lá, né? Que eles falam. Então, a gente é o que eu acho que é uma reflexão que todo mundo tem, né? Depois que morre, todo mundo vai para debaixo da terra igual e sem levar nada, né? Então, é muito do que o Jason falou. Às vezes, você tem que vigiar muito o teu coração, né? Qual é a tua intenção para você não perder, não se perder em vida, né? Porque quando você for, você vai só. E quando você vai só, você carrega só o que tem dentro do teu coração, né? O altar do teu coração. E às vezes aquele altar que é as suas riquezas, que é os seus bens, pode pesar muito. Porque é onde você não desprende, né? Você fica desejando tanto. E aí ele fala até aqui na Bíblia que é outra pessoa que vai desfrutar. Às vezes você fez tanto e é um outro que vai desfrutar. Então, se você tem também, aprenda a desfrutar do que você tem. Para de querer só acumular, né? E a gente viu até mesmo lá na saída dos israelitas, né, do Egito, quando Deus mandava maná do céu e muitos pegavam e queriam guardar na casa e ele falava: no outro dia eu vou mandar mais maná. E quem guardava aquilo fedia, aquilo apodrecia, né? Porque todos os dias Deus tem mais e mais bênçãos para você, né? Então você não precisa ficar aflito, você não precisa ficar, tipo, precisando acumular sem desfrutar. Tipo, eu não vou desfrutar agora porque vai que vem a crise, né? Eu vou perder. Não, gente. A gente tem que aprender a sim construir as nossas coisas, mas também desfrutar e ter discernimento de que amanhã pode vir mais, sabe? Então, vigia o altar do teu coração, né? Veja se você está confiando muito mais em coisas, em carros, né?
do que em Deus. E quando você confia em Deus, você sabe que o nosso Deus, ele não é escasso. E depois a gente foi lá para Salmos 84 e 85, né? E depois o E 87. depois o E o 87. 84, ele já é bem o oposto do 49, né? 49, ele trazia essa reflexão para o altar ser a riqueza. E no 84 ele já traz ali para uma pessoa que o altar realmente é Deus. E tem até uma música, né, famosa que ele fala ali do versículo 10 do 84 que fala: "Mas vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar." Então aqui o 84 é de uma, né, ele é um salmos falando ali de como a pessoa se sente feliz, preenchida, satisfeita de estar colocando Deus realmente como o altar da vida dela, né, como o objetivo, o desejo do coração dela. E E depois no 85 ele relembra, né, sobre Deus ter tirado eles do Egito, né, de ter ajudado eles, mas depois Deus se entristeceu, né, se irou com as atitudes de Israel ali, porque eles foram adorar outros deuses e tudo mais. E ali é como se fosse um salmo de aflição, né? Poxa, mas o Senhor vai ficar aflito com nós o tempo inteiro, para sempre, sua ira nunca vai terminar, né? Não vai cessar, ficarás irado conosco para sempre, alongarás a tua ira a todas as gerações. Então aqui mostra muito alguém que está vendo que como que Deus está triste, né? Tá pedindo misericórdia para Deus, né? Pedindo para que Deus ouça o clamor, que tenha misericórdia deles, mas isso é uma pessoa clamando por toda uma nação, né? E o que, que a gente tem que entender? As pessoas se desviam, as pessoas elas se esquecem muito fácil. E a gente não pode também esquecer que Deus também se entristece com as nossas atitudes, né? Ele tem os mandamentos dele, e são só 10. E o que me chama muita atenção sobre como Deus se entristece com Israel é de que eles se esqueciam muito fácil desses 10 mandamentos. E o que mais entristecia Deus era eles irem adorar outros deuses, né? Deus sempre falou: eu sou o único, eu tenho ciúmes, eu gosto que só me adorem, não precisem fazer imagens nenhuma, né? Mas clamem a mim, eu, né? É aquele assim, seja dependente apenas de mim. E a gente precisa relembrar disso nos dias de hoje, né? Às vezes nós mesmos, humanos, criamos outros deuses, né? Seja eles até mesmo uma casa, um carro, de que acha que aquilo vai ser a proteção, tá? Então não é só os deuses em imagens, em esculturas que ira a Deus, mas sim de você colocar toda a tua confiança em alguma coisa, sabe? ou em Que não alguma seja pessoa também, ou né? em alguma pessoa que não seja ele. Então isso ira a Deus, isso entristece Deus. Às vezes tem pessoas que têm tipo o chefe dele, né, o patrão dele, como talvez um Deus, que aquela pessoa, nossa, é quem provém, da onde sai tudo ali que ele já conquistou na vida dele, e às vezes acaba de forma inconscientemente adorando aquela pessoa, É, né? Então, glorificando aquela glorificando aquela pessoa, né? pessoa. E o capítulo 87 é legal da gente observar que a conjugação verbal dele ali é no futuro. Então ele fala, né? Ali no capítulo 4 ele começa: entre os que me conhecem, vou incluir. Daí ele fala, né? Raabe, que é Egito e Babilônia. Então aqui ele está falando assim: dos povos que já viram o meu poder, eu vou incluir esses países, né? Essas regiões. Então, por enquanto, a gente não tinha ouvido falar muito de Babilônia, mas futuramente a gente vai ouvir falar. E por isso que ele fala, né? Vou incluir o Egito, a Babilônia, além da Filistia, de Tiro. Então são países que Deus vai mostrar a ira dele, né? Ele já mostrou no Egito e vai mostrar em alguns outros. E ele fala a respeito de Sião, no versículo 5, ele fala a respeito de Sião, as pessoas dirão, todos estes nasceram em Sião. Então esse salmo, ele tem uma ligação já lá com o Apocalipse, que fala que será a terra onde Deus vai levantar o povo dele, onde vai ser uma terra segura.
que lá no versículo 7 fala, né? E nos momentos de alegria dançarão ao som de canção que diz: Sião é a fonte da nossa alegria e esperança. Então ele é um salmo já mais futurístico, né? Mas é legal da gente estar observando ele. E eu acho que é isso, né? E é É isso. isso que a gente tem para incluir a nossa leitura de hoje, gente. Então, eu já peço para você, já se inscreve no nosso canal, porque amanhã tem mais um episódio. E o episódio que vem vai ser lá em Primeira Crônicas. Então, a gente vai ficar oscilando, como a gente já disse aqui, né? Porque a gente está na parte do reinado aí do povo de Israel. Então, ele vai estar indo entre crônicas, entre salmos, entre reis, para a gente estar completando todo o nosso entendimento, tá bom? Então já se inscreve no nosso canal, já curte e compartilha com outra pessoa para a gente estar aprendendo mais do Antigo Testamento aqui da Bíblia, tá bom? E abaixo também desse vídeo tem um link para você que chama Ouvintes da Fé. Ele é um lugar onde você está seguro ali para ver o mover de Deus na vida de outras pessoas atualmente, gente. Porque é muito gostoso a gente ver aqui na Bíblia, ver como que Deus agia, mas depois a gente fica assim, né? Mas será que Deus age desse jeito agora, né? Nossa, cai fogo do céu, como que é, né? Então, aí nesse link tem as pessoas mostrando, né, do mover de Deus na vida delas, como que elas clamaram, como que transformaram realmente Deus sendo o altar do coração delas. Então, eu tenho certeza que ali vai te trazer muita paz e também vai te ensinar bastante sobre como se posicionar em oração para algo que você deseja, né? E saber se isso também agrada a Deus. Então, a gente te espera. E lembrando que agora tá com 30 dias É grátis, então vocês verdade. vão preencher ali, né, as informações. Ele precisa ainda, ele solicita as informações do cartão, mas não é cobrado nada. Depois dos 30 dias, ele te dá a opção se você quer estar assinando o plano ou não. Uau! Então, 30 dias grátis, então não tem desculpa para você já clicar nesse link, entrar e ver tudo que tem para você, tá? Então a gente te espera lá no Ouvintes da Fé e amanhã no próximo episódio. Um beijo. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!